Tá joia. Vamos agora ali para o nosso segundo assunto. Mais cedo, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Um acordo entre líderes retirou a impositividade das emendas de relator. Parece um palavrão, mas eu vou explicar. Isso aqui significa que o Palácio do Planalto não é obrigado a pagá-las como hoje é obrigado a pagar com as emendas individuais. Ou seja, em princípio, basicamente, é mais dinheiro na mão do Palácio do Planalto e menos na do Congresso Nacional. A reportagem é da Adriana de Luca. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento para o ano que vem, foi aprovada pelo Congresso prevendo um déficit de 65 bilhões nas contas públicas e salário mínimo de R$ 1.294. Um acordo entre líderes manteve as emendas de relator, mas sem a obrigatoriedade do pagamento. O presidente do Senado defendeu o chamado orçamento secreto, mas diz que ainda é cedo para que essas emendas se tornem positivas. É preciso que o Congresso Nacional, sobretudo através da Comissão Mista de Orçamento, se debruce a esse tema para que se possa demonstrar com clareza que essas emendas de relator são úteis aos municípios, aos estados, a hospitais filantrópicos, que elas têm critério, que elas têm transparência. E no futuro, então, se pensar eventualmente em positividade. As emendas de relator somam 16,5 bilhões de reais neste ano e podem chegar a 19 bilhões em 2023. O senador Marcos Duval, relator da LDO, foi quem retirou a obrigatoriedade da execução. Quando ficou claro para mim que as regras não estavam claras, eu decidi então tirar a impositividade, exatamente por não achar no momento justo uns receberem e outros não. A retirada da impositividade das emendas de relator também aconteceu depois da entrevista de Marcos Duval ao jornal O Estado de São Paulo. O parlamentar afirmou que recebeu 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto pelo apoio que deu a Rodrigo Pacheco nas eleições à presidência do Senado em 2021. Duval disse que foi avisado do repasse pelo senador Davi Alcolumbre, ex-presidente da casa. Num telefonema, Davi Alcolumbre teria dito que o valor estipulado era uma forma de gratidão. A CNN, o senador afirmou que não vendeu o voto. Rodrigo Pacheco é um senador que senta, a cadeira dele era atrás da minha, e eu sempre o consultava, porque ele é um grande jurista. Então eu ratifico aqui e deixo claro para todo mundo que não houve venda de voto de forma alguma. Nesta terça-feira, o senador Alessandro Vieira, do PSDB, protocolou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre pela prática de corrupção ativa e contra o senador Marcos Duval por corrupção passiva. Vieira também protocolou no Conselho de Ética do Senado uma representação contra os três. Eu considero que é fruto de um oportunismo político próprio de período pré-eleitoral. Eu lamento isso de alguém que não é capaz de reconhecer aquilo que eu tenho buscado fazer desde que assumi a presidência do Senado, quando já existiam essas emendas de relator previstas na lei, para que elas tenham a melhor clareza possível, que elas possam ser úteis e possam, enfim, ser compreendidas pela opinião pública, pela imprensa, pela sociedade. Para este especialista, mesmo prevista por resolução, a participação do Congresso na execução do orçamento público coloca uma forte influência política na escolha do destino das verbas. O jogo político, ele é um jogo de apoio, ele é um jogo de negociação. E, efetivamente, essas negociações são feitas com concessões de ambas as partes. Os congressistas precisam chegar ao denominador comum para que possa avançar qualquer projeto de lei. Então, de toda sorte, moralmente pode ser questionável? Pode, mas crime de fato não é. Sobre as alegações de Rodrigo Pacheco, o senador Alessandro Vieira disse que são uma tentativa, abre aspas, tosca, fecha aspas, de desviar o foco. E diz ainda que tem denunciado o orçamento secreto há muito tempo, longe de qualquer período eleitoral. Também procuramos o senador Davi Alcolumbre, que não respondeu até o momento. A gente vai agora para a nossa segunda roda de análise. Professora, quanto mais fraco um presidente da República, mais o Congresso Nacional avança sobre o orçamento público?
Sim, acho que essa é uma das características quando o regime o presidente tem mais fraqueza e precisa negociar, e com isso o Congresso e o Parlamento ganham mais pesos nas negociações. Mas neste caso específico a gente percebe que a partir aí, principalmente da presidência do Lira e do Pacheco, isso se tornou uma dinâmica muito forte, né? Sempre teve essa negociação, a Constituição brasileira ela sempre fez com que o parlamento tivesse um peso grande na questão orçamentária e com isso fazer com que o governo negocie. Quando nesse governo a gente percebeu que houve um avanço muito grande, um peso muito forte do legislativo, essas medidas acabam gerando um impacto na política pública, porque, de fato, principalmente nessas questões relacionadas a como esse dinheiro vai ser aplicado, de que forma, para que município passa por um critério não técnico e sim por um critério político. Então, e os deputados não querem perder essa situação, né? Eu acho que a linha do tempo ela é irretocável, né? O orçamento impositivo começa com o Eduardo Cunha e não à toa a presidente Dilma Rousseff caiu. O orçamento impositivo avança, de certa maneira, no governo Temer, que precisou se salvar ali no Congresso Nacional mediante 2 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. E agora avança mais ainda no momento que tem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente da República. Agora, Uribe, eu queria jogar essa relação um pouco para diante e entender, fiquei encasquetado desde ontem, te perguntei isso ontem, da posição do Rodrigo Pacheco nisso tudo. Porque o que o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, fez? Candidato à reeleição, tem pretensões de continuar conduzindo o Senado Federal a partir do ano que vem, mas o que ele faz? As emendas de relator, principalmente, são um instrumento de barganha interna muito forte. E ele, em vez de aproveitar esse instrumento, como o Arthur Lira utiliza muito bem, ele fala, não, o governo não é obrigado a pagar, faz um gesto, de certa maneira também, que atende a um discurso político do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, e amanhã os dois tendem, né? Está previsto os dois se encontrarem. Qual que é essa jogada do Rodrigo Pacheco em abdicar das emendas de relator, que poderiam lhe ser uma moeda de troca importante, e impedir, pelo menos até agora, que elas sejam impositivas, ou seja, que o Palácio do Planalto seja obrigado a pagar a parlamentares? Garantiu uma reeleição com apoio de um eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente a análise que você fez, Caio. Por outro lado, alguns aliados de Rodrigo Pacheco dizem que ele estava bastante preocupado com a repercussão da opinião pública, que era muito contra as emendas de relator e esse chamado orçamento secreto, e que ele se comprometeu a eventualmente voltar a ter um caráter impositivo caso elas sejam transparentes, ou seja, que possa provar a autoria de cada uma das emendas e que você não tenha segredo em relação a elas. Mas a Câmara dos Deputados ficou bastante incomodada. Arthur Lira, inclusive, acusou nos bastidores Rodrigo Pacheco de ser um traidor. E há uma movimentação do Bloco do Centrão muito interessante, até um discurso de guerra, viu, Caio? Hoje eu estava conversando com alguns integrantes em um almoço em Brasília, integrantes do Bloco do Centrão. Eles me diziam que, independentemente de quem ganhar o governo, caso seja Lula e Lula acabe contingenciando essas emendas de relator, ele terá de enviar um PLN ao Congresso Nacional remanejando esses discursos. E o Bloco do Centrão pretende derrotar um eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a esses quase 19 bilhões. O discurso hoje era, já que não teremos as nossas emendas de relator, derrotaremos e se perderão 19 bilhões do orçamento em um eventual governo petista. Então o discurso na Câmara dos Deputados era de guerra, já de Rodrigo Pacheco é um aceno para que consiga ser reeleito caso Lula seja presidente do país. Exato. Esse debate não acaba hoje, né? Esse debate vai se estender muito provavelmente para dentro da Comissão Mista de Orçamento, cujo presidente é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e muito próximo ao ex-presidente Lula. Mas a gente sabe que o Centrão tem maioria, principalmente na Câmara, dentro das comissões, e então não acaba hoje. Sérgio Vale, em termos de orçamento público, o que é mais jogo ou mais economicamente viável e correto em termos de emenda? É o executivo controlando absolutamente todo o destino
das verbas públicas ou ter ali algum tipo de compartilhamento com o Congresso, que foi o que o Congresso vem fazendo desde 2015, principalmente. Pois é um trabalho conjunto do Congresso e do Executivo, né? No presidencialismo que a gente tem aqui no Brasil, deveria ser uma peça orçamentária surgida no Executivo, vai para o Congresso para ser discutido, você negocia as partes e você aprova com a anuência depois do Executivo, isso que foi aprovado no Congresso. O problema a gente tem uma sequência nos últimos anos de presidentes muito fracos e o Congresso meio que ocupou esse espaço, especialmente os presidentes da Câmara que a gente teve nos últimos anos foram extremamente fortes e agora a gente tem essa diferença muito grande entre o Lira e o presidente que conseguiu abrir essa brecha, esse espaço de fazer essas medidas que parecem às vezes que o nosso Congresso é mais parlamentarista do que o regime presidencialista que a gente tem. Por conta desse cenário, olhando para frente, o Lula, se eventualmente for eleito, vai ter um choque. E vai ser interessante a gente ver se o Executivo vai conseguir resgatar o orçamento como uma peça como era antigamente ou se a gente vai continuar vendo essas medidas continuarem. Esse debate, se o Lula ganhar, começa já em outubro, né? Porque daí ele vai ter um primeiro choque, muito provavelmente, com o Arthur Lira, que defende a tese das emendas de relator. Agora, para fins de mercado, o mercado se assusta com um executivo fragilizado ou se assusta com um controle pulverizado do orçamento público, principalmente a partir do Congresso Nacional? Isso incomoda? Não vem como o caminho ideal para uma república? O mercado está muito incomodado com o que está sendo visto nos últimos anos de um comum acordo entre executivo e legislativo para piorar o cenário fiscal. É o que a gente está vendo acontecer, especialmente desde o ano passado, com a quebra da regra do teto, por exemplo, que a gente está partindo de novo para uma segunda vez agora em 2022. Quando a gente olha para frente, essa possibilidade de você continuar piorando o fiscal, com essa abertura que se coloca também de você quebrar totalmente a regra do teto, sem colocar nada especificamente, ainda não está muito claro o que viria em sequência, o mercado fica muito apreensivo. Nessa apreensão, Caio, entra um problema muito complexo para a gente, que o Brasil e países emergentes, na verdade, quando a gente tem uma situação de crise mundial, se o país não está preparado, ele acaba sofrendo com muito mais intensidade. A gente está entrando num cenário internacional de recessão. A gente está num momento eleitoral complicado, com uma situação fiscal muito frágil. Isso tende a piorar ainda mais aqui. Demandaria uma resposta muito mais agressiva de responsabilidade fiscal por parte do Executivo e do Legislativo, que é o oposto do que a gente está vendo. Então, o próximo presidente vai ter que ter muito cuidado. Ele vai estar iniciando um governo num cenário internacional totalmente adverso. Se ele optar por colocar o pé no acelerador no fiscal, o efeito vai ser muito negativo.